Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, ao Desafio das Súmulas. Nesse vídeo, uma súmula importantíssima sobre um tema muito recorrente nos processos trabalhistas, que é o tema da compensação de jornada, banco de horas. É a súmula 85 do TST, uma súmula que não é tão fácil a compreensão, as pessoas confundem bastante, e é uma súmula que foi bastante impactada pela reforma trabalhista de 2017. Então vem comigo aqui para a gente poder desbravar essa súmula e compreender de uma vez por todas esse tema, tá? Antes de começar a aprofundar aqui no vídeo, se você está chegando agora, eu sei que se você está no canal você já ouviu isso várias vezes, né? Mas se você está chegando agora, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para você poder ser avisado aí dos próximos vídeos e poder reforçar o nosso projeto aí do Desafio das Súmulas, ok? Beleza, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar. E aqui, como eu falei, é uma súmula que foi bastante impactada pela reforma trabalhista. E aí, por isso, eu vou inverter aqui a ordem que geralmente eu faço. Em vez de começar pela súmula, eu vou começar vendo os textos legais, os dispositivos legais da reforma trabalhista, então, que modificaram, né, que tratam desse tema agora da compensação de jornada, para depois a gente poder voltar na súmula e aí concluir juntos aqui o que continua valendo na súmula, o que não vale mais na súmula, né, o que modificou ou não modificou a partir da reforma trabalhista. Vamos lá. Então, passando aqui adiante, né, vamos começar com um texto legal do artigo 59, parágrafo 2º da CLT, que está aqui na tela, que menciona justamente a figura da compensação, né? Ele menciona a figura da compensação, e aí tem um detalhezinho importante, né, que ele menciona que a compensação, no período máximo de 1 ano, então aqui eu estou falando da figura do banco de horas, já vou explicar isso aqui na sequência, mas no período máximo de 1 ano, então, desde que não ultrapasse a soma das jornadas semanais de trabalho previstas e nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias, tá? Então, perceba o seguinte, já de início tem que fazer uma diferenciação, né? Por mais que seja um tema um pouco fluido, um pouco vago, né? Porque a gente não tem isso na lei de forma expressa, mas em geral o que a doutrina diz o banco de horas, ele vai ser aquela compensação de horas, de horário, com um tempo mais dilargado, né? Então, no módulo superior a um mês. Em geral, o banco de horas ele é pactuado pelo período de 1 ano. Né? Em geral, funciona durante 1 ano, geralmente se fixa o ano civil, né? O período de 1 ano, banco de horas, e a partir de quando vence aquele 1 ano, começa um novo período do banco de horas. Né? E quando se fala em compensação, pura e simplesmente compensação de jornada, a compensação, em geral, ela vai ter um caráter ou semanal ou, no máximo, mensal. Né? Seria o módulo semanal ou o módulo mensal. Qual a ideia da compensação? A compensação é aquela ideia que o trabalhador ele trabalha, por exemplo, digamos lá, de segunda a sexta, ele trabalha 1 hora a mais, né? Ou de segunda a quinta, ele trabalha, digamos, 9 horas em vez de 8 horas por dia, e trabalha na sexta-feira 8 horas normais para poder ter o sábado e domingo livres. Né? Então, assim, ele cumpre uma jornada de 44 horas semanais, né? Fazendo um pouco mais de horas durante a semana para poder ter o final de semana liberado. Essa seria uma compensação semanal, dentro de uma semana. Né? Uma compensação mensal, por exemplo, uma situação em que em sábados alternados, né, num sábado o trabalhador trabalha 8 horas, né, e no outro sábado ele tem folga. Ele trabalha 8 horas de segunda a sexta, jornada regular, quando chega no sábado, e um sábado trabalha 8 horas, e no outro sábado ele tem folga. Né? Se a gente fizer a conta aqui, a gente vai perceber que no final das contas, em média, esse trabalhador cumpre uma carga horária de 44 horas semanais, né? E a compensação fica dentro do mês. Isso é importante porque, né, quando a gente voltar aqui na súmula, a gente vai perceber que o TST ele vinha entendendo, né, entendia que era possível a compensação, né, por um acordo individual escrito dentro do mês, né, mas que não seria possível o banco de horas individual. E isso muda, né? Isso muda com a reforma trabalhista, por quê? Porque a reforma trabalhista, ela menciona, aqui no parágrafo 5º do artigo 59, ela menciona o seguinte, o banco de horas ele pode ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Então perceba, a compensação dentro da semana ou dentro do mês, ela sempre foi permitida, mesmo antes da reforma, ela sempre foi permitida por acordo escrito, acordo individual escrito. Né? O que muda com a reforma com a reforma passa a ser possível não apenas a compensação dentro do mês, mas o próprio banco de horas. Né? E o banco de horas ele vai ter um período maior, e no caso do banco de horas, então, individual, por acordo individual escrito, período máximo de 6 meses. Tá? Se for por norma coletiva, o banco de horas ele pode ser dentro do período máximo de 1 ano, como fala aqui o artigo 59
parágrafo 2º, beleza? Então, recapitulando aqui, banco de horas pós-reforma trabalhista, por acordo individual, é possível no período máximo de 6 meses. Por norma coletiva, por acordo ou convenção coletiva, é possível dentro do período máximo de 1 ano. Tá? Então, essa é uma modificação importante da reforma trabalhista. Bom, e seguindo aqui em frente, né? Aqui a grande sacada do banco de horas e da compensação é a seguinte, né? O parágrafo 3º menciona, olha, na hipótese de rescisão do contrato sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma do parágrafo 2º e 5º, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Bom, quando se fala em compensação, e principalmente no banco de horas, a ideia aqui é trazer uma flexibilidade maior para a empresa. Né? Entra naquela ideia da chamada flexibilização do direito do trabalho, que é algo que a gente critica bastante. Quando se fala em flexibilização, na verdade, isso é um eufemismo para supressão de direitos ou para redução de direitos. Tá? Mas esse é um outro tema que eu não vou aprofundar tanto aqui. Mas o fato é flexibilizar, né? A ideia do banco de horas é flexibilizar e permitir que o empregador exija, por exemplo, numa situação em que a demanda de serviço aumente, que o empregador exija a prática de horas extras do trabalhador, e aí, num período, por exemplo, em que o movimento da empresa fique fraco, né, esse empregador ele libera o trabalhador mais cedo, concede uma folga, por exemplo. Tá? Essa que seria a ideia aqui. Então, flexibilizando o uso da mão de obra de acordo com a necessidade do momento. Né? Então, traz certamente uma flexibilidade na gestão da mão de obra pelo empregador. Agora, se o empregado for dispensado, é claro, né, e ele tiver um saldo positivo no banco de horas, quer dizer, ele tem horas ali que ele trabalhou e não recebeu, ele vai ter direito a receber essas horas como horas extraordinárias, né, inclusive lá com adicional de 50%. Tá? É isso que prevê aqui o parágrafo 3º. Felipe, será que o trabalhador pode sair da empresa, no caso de dispensa, devendo horas? Né? Será que se o banco de horas estiver negativo, ele estiver com saldo negativo porque ele saiu mais cedo e aí o patrão ia exigir um trabalho em dias, por exemplo, com mais jornada mais para frente, só que antes disso ele é dispensado, o trabalhador é dispensado. Né? Será que é possível que o trabalhador saia devendo e tenha, por exemplo, um desconto na sua rescisão do contrato de trabalho? Não, não é possível. Tá? Não é possível que o trabalhador saia devendo, tenha desconto no seu salário, desconto nas verbas rescisórias em função de um saldo negativo. Ele só pode sair como credor, não pode sair devendo hora, ele não vai pagar essas horas de forma alguma. Beleza? Bom, seguindo em frente aqui, já vimos a questão do acordo individual escrito, né, para o banco de horas até 6 meses. Né, e aqui é o seguinte, deixa eu até sair da tela para vocês poderem ver aqui o parágrafo 6º. Né, ele menciona que é possível o regime de compensação de jornada por acordo individual tácito ou escrito para compensação no mesmo mês. Então, o que o parágrafo 6º está admitindo aqui é um acordo tácito, ou seja, mesmo que não haja um acordo por escrito, não precisa ter por escrito, né, se for uma prática corriqueira no contrato de trabalho, né, o que vai acontecer é que é possível a compensação dentro do mesmo mês, né, que não é banco de horas, é diferente do banco de horas. Tá? Para finalizar aqui, 2 artigos importantes que falam o seguinte, 59b, ele menciona o não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Felipe, traduz isso daqui porque é muito confuso. Qual é a situação aqui? A situação aqui é uma situação, inclusive, que se inspirou na súmula 85, já vamos ver isso aqui na sequência, é uma situação em que existe alguma irregularidade formal nesse banco de horas. Né? Esse banco de horas, por algum motivo, essa compensação, ela tem alguma falha, seja uma falha na norma coletiva, seja uma falha, por exemplo, no acordo, né? E aí, por algum motivo, então, vai ser considerado inválida essa compensação, inválido esse banco de horas. O que o dispositivo legal fala para nós é o seguinte, olha só, as horas que já foram pagas, elas não têm que ser pagas de novo. Né? E isso aqui, claro que nos remete a um princípio básico do direito, que é o princípio do non bis in idem. Você não pode ter uma duplicidade, né? Você não pode ter dois pagamentos pelo mesmo motivo ali. Né? E aqui realmente parece que faz sentido. Porque, digamos aqui, qual é a situação? Qual é o exemplo prático? Vamos pensar num exemplo em que, por exemplo, o trabalhador ele faça lá, digamos, as 9 horas que eu mencionei por dia, né? de segunda a quinta,
né? Digamos que por algum motivo isso é compensado, e outro dia é compensado, digamos, no sábado, né? Só que aí, no final das contas, por algum motivo hipotético aqui, se considera que essa compensação, esse acordo de compensação é inválido. Perceba, essas horas elas já vão ter sido pagas. Quando o empregador paga o salário desse trabalhador, esse salário ele vai pagar, digamos lá, no mês o trabalhador trabalhou 220 horas, né? E aí, como diz aqui, por semana ele não ultrapassou a carga semanal, né? A duração máxima semanal de 44 horas, ela foi observada, a duração mensal também, consequentemente, foi observada, né? Então 44 horas por semana, 220 horas por mês, só que em alguns dias esse trabalhador trabalhou além da 8ª hora, né? Porque seria para ter uma compensação em outros dias, e essa compensação, não sei por que cargas d'água, por algum motivo, foi considerada inválida, né? Perceba, quando o empregador paga o salário, né, ele está pagando já as 220 horas mensais, né? Então realmente não faria sentido que essas horas que já foram pagas fossem pagas novamente, né? Então seria, como diz aqui, até de uma forma um pouco técnica, né? Repetição do pagamento. Repetição, geralmente, em direito, é associada à repetição do indébito, devolução de valores indevidos. Aqui, essa expressão é usada com outro significado, com o significado do pagamento em duplicidade, né? Um significado que não é um significado técnico-jurídico tradicional, digamos assim, tá? Mas aqui realmente faz sentido, porque se as horas foram pagas, elas não vão ser pagas novamente, a hora não vai ser paga novamente. Essa hora aqui que ultrapassou a 8ª não vai ser paga novamente. O que vai acontecer é, entre a 8ª e 9ª hora, acabou pulando aqui, entre a 8ª e 9ª hora, né, o que acontece é, essa hora vai ser considerada como hora extra, e aí o trabalhador vai receber apenas o adicional de 50% sobre essa hora, né? Já que o acordo de compensação ou banco de horas ele foi considerado inválido por algum motivo, né? A hora foi paga, não vai ser paga duplicidade, vai ser pago apenas o adicional de hora extra e não a hora extra em si. Percebe a diferença? Então essa é a situação. E o outro parágrafo aqui é o seguinte: prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e de banco de horas, né? Então, ainda que o trabalhador faça horas extras habituais, isso por si só não vai descaracterizar, não vai invalidar o acordo de compensação e o banco de horas, tá? E por fim, mais um dispositivo aqui importante, o 611-A, que menciona a prevalência do negociado sobre o legislado, inclusive sobre o tema de banco de horas anual, né? Então, a convenção coletiva, o acordo coletivo, pode ter alguma previsão aqui sobre banco de horas, e isso vai prevalecer em relação à lei, tá? É isso que menciona o 611-A da CLT. Muito bem, dito isso, vamos voltar aqui para a nossa súmula 85, nossa querida súmula 85, e vamos ver aqui cada um dos incisos, né? Essa é uma súmula longa, a gente vai ver com paciência aqui, né? Porque a gente vai ver então de que forma essa súmula, se a súmula subsiste ou não subsiste a partir da modificação legal da reforma trabalhista. Inciso primeiro, ele fala o seguinte: a compensação de jornada de trabalho, né, deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva, né? Perceba, olha aqui a gente já tem esse inciso não foi recepcionado, né? Pelo menos não foi integralmente recepcionado. Por quê? Primeiro, perceba que a súmula fala de compensação. A súmula não está falando do banco de horas em si, tá? Ela está falando da compensação, que seria dentro do módulo semanal ou do módulo mensal, como eu expliquei aqui. Bom, e a gente já viu que a própria reforma admite, né, que haja um acordo individual tácito. Onde é que está isso, Felipe? Isso está aqui, lembra? A gente acabou de ver. Parágrafo 6º aqui, né, compensação por acordo tácito. É possível. Ou seja, não é necessário o acordo individual escrito, né? Rabisquei aqui, porque não é necessário o acordo individual escrito para estabelecer a compensação de jornada. É possível o acordo tácito. Então, esse deve ser ajustado? Não, né? Até pode ser ajustado, mas não necessariamente deve, tá? Então, a gente já tem essa ressalva com relação ao inciso primeiro. Inciso segundo, o acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. Aqui me parece plenamente recepcionado, concorda comigo? Porque, olha só, aqui ele menciona o acordo individual para compensação, né, não estou falando de banco de horas, estou falando de compensação. Esse acordo vai ser válido dentro do módulo semanal, do módulo mensal, como a gente explicou aqui, né, perfeitamente, é possível que seja, inclusive, por acordo tácito, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. Sim,
Até porque vimos aqui o 611-A, ele prevê a prevalência do negociado sobre o legislado, né? Então, é claro que a norma coletiva ela vai prevalecer em relação ao contrato individual, a menos que o contrato individual seja mais benéfico para o trabalhador. Tá? Pode acontecer que o contrato individual, o acordo individual, ele é mais benéfico para o trabalhador e aí ele vai prevalecer, sim, em relação à norma coletiva. Beleza? Seguindo em frente, inciso terceiro, né? Inciso terceiro, ele fala, esse inciso aqui é a cópia, né? Na verdade, a reforma aqui nesse ponto copiou esse dispositivo, porque ele fala assim, o não atendimento de exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes da jornada normal diária, se não dilatada de jornada máxima semanal, sendo devido apenas do respectivo adicional. Bingo! Né? Igualzinho o texto legal que a gente acabou de ver aqui. Então, nesse ponto, está recepcionado. Então, a gente já viu aqui que o inciso 2º e 3º estão ok, pós-reforma. Inciso 1º, a gente viu que tem essa ressalva aqui com relação ao acordo individual escrito, que não é necessário. É possível, mas não é necessário. Tá? Inciso 4º, né? Esse aqui a gente já percebe de cara que não foi recepcionado pela reforma. A reforma, então, ela torna ultrapassado. Por quê? Porque esse inciso dizia que a prestação de horas extras habituais descaracterizava o acordo de compensação de jornada. Né? Isso aqui, portanto, eu não vou nem ler o restante aqui da súmula. Por quê? Porque o dispositivo da reforma ele falou muito claramente, como a gente viu, que ainda que haja a prática de horas extras habituais, isso não vai descaracterizar o banco de horas e o acordo de compensação de jornada, tá certo? Então isso aqui está superado. O inciso 5º, ele esclarece que essa súmula ela se refere à compensação de jornada e não ao banco de horas. Né? Então, as disposições consideradas nessa súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. Tá certo? Então, aqui a súmula fala de compensação dentro do mês ou dentro da semana e não do banco de horas, que seria um período um pouco maior. Tá? E, por fim, aqui, não é válido um acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente na forma do artigo 60 da CLT, né? Acordo de compensação em atividade insalubre. Né? E aí, esse artigo da CLT, o artigo 60, ele permanece vigente pós-reforma, e aí eu vou concluir com vocês, portanto, que esse item da súmula permanece válido, permanece vigente, portanto, após a reforma trabalhista. Tá? Então, basicamente, o que a gente viu aqui que não se aplica mais pós-reforma é o inciso 4º da súmula 85 e também o inciso 1º, no que ele aparentemente exige um acordo individual escrito. A gente teria uma ressalva com relação ao inciso 1º, né, e o inciso 4º ele realmente não se aplicaria mais integralmente. Tá? Essa aqui é a ideia aqui. Então, com isso, a gente conseguiu fechar a nossa análise da súmula 85. É uma súmula bastante importante, né? Eu trouxe de forma bem direta, tentei simplificar o máximo possível aqui a análise, e é um tema que certamente é muito visto nos processos, então é muito importante, que vale a pena a gente estar por dentro, tá bom? Se você ficou até aqui comigo, então não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, ser útil para mais gente, para os seus colegas, para os seus amigos, né? E continue acompanhando o nosso desafio das súmulas, esse projeto em que cada dia eu posto um vídeo analisando uma súmula do TST. O nosso objetivo é ter todas as súmulas vigentes do TST analisadas aqui uma por uma, né, para ter um banco de dados aí disponível para a comunidade jurídico-trabalhista. Maravilha, minha gente? Grande abraço, obrigado pelo carinho de sempre e até a próxima.